se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciar esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então se despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escalarda à janela. A Raabe, ela era uma prostituta. Mas a Raabe, né, eu imagino, ela ali, né, sempre chegava ali em Jericó, né, homens, e ela era procurada, porque ela era uma prostituta. E ali aqueles homens falavam para Raabe o que o Deus Altíssimo, o Deus dos Hebreus, o Deus invisível, né, tinha feito. Ele abriu o mar vermelho, né, e contava para eles ali todas as lutas, né, que eles venceram, os reis, como eles eram sustentados. A palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oh, glória e ela a Deus. ouvia, né? Eles falando ali, contando. Eu imagino, né, que cada cliente que chegava para ela perguntava, queria saber o que estava ali acontecendo. E eles contavam para ela, e ali ela foi tendo fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Né? Ela foi tendo aquela fé. E aí foi ali aqueles espiões. E quando aqueles espiões chegaram ali, provavelmente ela soube, né? Porque se eles esconderam, porque descobriram eles e eles estavam sendo procurados. E ela teve a oportunidade. A palavra de Deus também nos fala que a fé sem obra, ela é morta. E ela teve a obra. Qual a obra que ela teve? Ela teve fé, teve coragem e teve ação de esconder aqueles espiões na casa dela. E ela já estava maravilhada com o que ela tinha ouvido, né, falar do nosso Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E ali, né, quando os soldados foram embora, ela subiu até aqueles espiões, né, e fez ali com ele aquele esforço dele salvar ela e as irmãs, né, os irmãos e toda a casa do pai dela. Toda a casa do pai é a família do pai e da mãe, porque o masculino predomina. Então ali é tia, primo, né, se tivesse avô, é avô. Toda a casa do pai dela, ela pediu para que seja salva, né, que salvasse. E ali, os espiões falaram com ela que ela tinha que levar eles todos para a casa dela. Todos, né, para a casa dela. Então, a Raabe, nós vamos levar alguém, trazendo para o nosso tempo, para Jesus, da nossa família, seja vizinhança, se nós não formos transformados. Não tem como nós levarmos se nós não formos transformados, né? Vamos supor uma pessoa que bebe. Aí eu bebo, vou para a igreja, mas continuo bebendo. Aí eu quero levar meus irmãos, mas eles estão vendo que eu não mudei de vida. E Raabe, ela foi transformada. Oh, glória, aleluia por isso. Ela mudou de vida. Porque se ela não tivesse mudado de vida, como que ela ia levar toda a casa, toda a família do pai, primo, irmãos, tios, todos para a casa dela? Né? Ela, através da fé. E aqui, né, Deus falou no meu coração que ela virou o quê? Uma missionária para a família dela, uma evangelista. Oh, glória, aleluia. Assim que aqueles homens saíram, eles não falaram com ela, eles não falaram assim, gente, ó Raabe, eu vou ouvir dia tanto na hora, não, porque nem eles mesmos sabiam. Eles ainda não tinham atravessado o Jordão. Eles não sabiam quando ia voltar. Né? Ela só colocou lá o fio escalar, que é a corda, né? E ela foi fazer o quê? Ela foi ali evangelizar. Eu imagino ela ali falando, né? Com os irmãos, com os tios, para ir para a casa dela. Porque aquela terra ali, Jericó, ia ser destruída. E para convencermos, nós, no projeto do nosso tempo, nós convencermos
alguém da nossa família, vizinho, amigo, no trabalho, como que nós vamos convencer? Sendo exemplo, sendo modelo, sendo espelho, Através da nossa vivência. transformação. Né? Se nós não fomos transformados, ela foi transformada. Porque Deus ali, ele transformou através da fé dela. Oh, glória, Ela fala que aleluia. o coração daquele povo desmaiou. Os deles desmaiou de medo. Mas ela se pegou e chamou. E a palavra de Deus, ela nos fala lá em 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, é pior que infiel. Ela foi cuidar de quem primeiro? Da família dela. Eu imagino a Raabe, ela era uma prostituta. Agora você imagina ali uma tia, uma prima, um tio. Se ela tivesse um avô que é mais, né? Falava o quanto que eles deviam ter falado dela, o quanto que eles deviam ter pisado, falado com o pai dela. Olha a vida que a sua filha vive. Ela é uma prostituta, ela é, né, uma pessoa que está ali à margem da sociedade. Mas a Raabe, ela não importou, é toda a família. Ela não preocupou, né? Porque hoje eu vou falar assim rapidamente um fato que me aconteceu. E por isso que Deus falou comigo, volta lá e vai ler. Porque eu tenho uma cunhada, e essa minha cunhada, nós estávamos para vender a casa ali da minha mãe, e eles me ligavam todo dia, meus irmãos me ligavam. E eu até falava assim, nossa, como eles é preocupados comigo. E depois que vendeu, nunca mais me deu um bom dia. Aí eu pensei assim, já sei. Eu acho que eles achou que eu ia colocar a casa nas costas e ia subir. E agora em outubro eu estava de férias, uma outra minha ex-cunhada que mora nessa rua me chamou para mim. E não ia sair com ela, porque ela estava precisando sair e ela não podia sair sozinha. Aí ela me contou o que aconteceu com meu sobrinho. E ele é usuário de drogas, né? Ele já ficou mais de 5 anos na casa de reabilitação, mas vai e volta. Aí ela me contou, você ficou sabendo o que aconteceu com o Ramon, que ele ficou devendo aí os traficantes pegou ele, deu nele um couro ali no parque e jogou ele ali dentro daquela lagoa, ali dentro do parque, só não matou por causa que o vigilante ali apareceu e tal. E eu assim, falei com ela assim, olha, eu nem importo não, você sabe por causa de quem? A Rose, meu irmão, tem 3 anos, eles não querem saber se eu sou vivo ou se eu sou morto. Aí, Deus me chamou a atenção. Ele me chamou a atenção e eu voltei aqui em Raabe. E Deus foi falando no meu coração. Que nas nossas vidas, não é porque a Raabe, ela foi transformada, se ela não passou por luta, não. Primeiro, ela deve ter passado por lutas, ter sido criticada por pai, por mãe, por irmãos, por tios. Mas ela não importou. O que preocupava, a preocupação de Raabe era salvar toda a família da casa do pai dela. E quantas vezes nós, por causa da família, por causa de uma pessoa que nos aborrece, nós deixamos para lá. Então Deus foi falando no meu coração. E a Raabe, ela foi, além de ser transformada, ela teve o quê? Domínio próprio. Deus falava assim no meu coração, imagina a Raabe lá na casa daquele parente, você sentir para minha casa, eu para a sua casa. Além de você, né, ter essa profissão, eu estando lá dentro, eles vão falar, agora é a família inteira. Mas ela tinha, mas eu sei que eu imagino Raabe falando assim, eu conheci o Deus Todo-Poderoso, que é Deus acima no céu e embaixo na terra. E que não há outro Deus além dele. Quantas vezes qualquer palavrinha nos machucam, né? E Raabe, Deus está falando no meu coração ali que Raabe, né? Ela passou
por provações, muita por luta. luta para levar aquela família e para manter. Porque Mas é assim que ele depois que faz o a vida voltou, inteira, eles né? Naquele tempo atravessaram como o Jordão, agora também. foram circuncidados. Nós não sabemos quantos anos que levou. Ela foi perseverante. Ela foi perseverante. Né? Quantas vezes a Rabi deve ter ouvido ali? Aqui, nós tudo aqui na sua casa, ela teve que largar a profissão dela. Talvez ela ouviu do pai, você queria largar a profissão, que nós voltamos para cá para te sustentar você. Quantas palavras ela deve ter ouvido? Mas ela, eu imagino ela falando assim, Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus, aleluia. E por causa desse Deus, e ela ali, naquela transformação, ela levou toda a família dela, né, para estar ali. E depois que ela foi resgatada, agora vocês imaginam a Raabe ali no meio daquele povo, dos hebreus, no meio daquelas mulheres, né? Ela tinha que ir buscar água, ela tinha que né? E também, eu não sei se era congregação, mas ela tinha que aprender e aprofundar a conhecer o Deus Todo-Poderoso.